César Cidade Dia. E aí, pessoal, vamos falar da distância financeira que alguns negócios deixam claro que existe entre Grêmio e Internacional. O Grenal, neste momento, neste quesito, está desigual como a gente nunca viu na história. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Curta, compartilhe, naturalmente, siga o canal. O que a gente precisa evidenciar? A gente está tratando de um momento onde as distâncias financeiras e as dificuldades de receita acabam sendo o grande foco das discussões, sobretudo das análises dos jornalistas e também da reportagem. E o que eu quero salientar aqui, e em cima disso, a distância que Grêmio e Internacional tomaram por um motivo: categoria de base. O investimento do Grêmio nas categorias de base nos últimos anos criou uma distância histórica entre Grêmio e Internacional, como nós nunca vimos, como nunca foi visto. E eu vou mostrar para vocês, com alguns exemplos, o que a gente pode colocar. O meia TT do Grêmio, que joga no Shakhtar, pode render ao Grêmio, nessa janela, na casa de 11 a 12 milhões de euros. Olha o que eu estou dizendo. O meia TT pode render para o Grêmio 11 milhões. Essa é mais ou menos a especulação que está saindo. O TT que joga no Shakhtar, que pode ir para a equipe ou do Newcastle ou talvez do Bayern de Munique, não interessa. O que interessa é basicamente o negócio. O Grêmio tem 15% do resultado financeiro dele e mais um percentual de direito de formação. O Inter, com um jogador que é 100% dele, que está aqui em Porto Alegre, chamado Bruno Fux, jogador de boa qualidade, pode render aí, fala-se, entre 7 e 10 milhões de euros. Um jogador que não está no Grêmio pode render mais ao Grêmio do que o melhor jogador, o jogador mais valorizado do Inter. Nós não chegamos no Grêmio ainda. Porque o Grêmio tem Everton, o Grêmio tem Matheus Henrique, o Grêmio tem PP e o Grêmio tem Jean-Pierre nos 4 jogadores mais valorizados, um dos 4, ou tranquilamente, entre os 10, esses 4 estão dos mais valorizados no Brasil. Nenhum deles vale menos do que o Bruno Fux. E isso mostra uma distância de gestão de Grêmio Internacional tranquilamente. A gente pode pegar aí os últimos 5 anos, como foi nefasto para o Inter a gestão Vitório Pífero e como o Inter paga essa conta hoje. E como foi importante para o Grêmio a gestão Romildo Bolzan e como o Grêmio recebe hoje. E eu não estou aqui para passar a mão em cima. Para mim, o Romildo Bolzan tem errado muito em alguns detalhes nos últimos anos, sobretudo contratando jogadores caros e que não deixam legado. Mas esse ponto da gestão Romildo, de investimento em categoria de base, é a salvação do Grêmio e essa distância absurda que o Grêmio coloca em relação ao Internacional. Esse exemplo que eu estou colocando, o que pode render para o Grêmio um jogador como TT, mais do que o jogador mais valorizado no mercado do Internacional. O Inter só tem um, talvez, aí dizem que o Praxedes pode ser, mas nem jogou ainda. O Inter tem o Bruno Fux como jogador mais valorizado no mercado internacional e ele vale menos do que o resultado de 15% de um jogador do Grêmio que já está na Europa. Aí vai se dizer, mas isso é direito, isso é um outro negócio. Não, é um negócio feito pelo Grêmio. É um negócio feito pelo Grêmio. Aí vai se falar, mas é direito de formação, o Inter pode vender o Alisson. Pode. O Grêmio pode vender o Arthur. No caso, o Alisson pelo Liverpool, o Arthur pelo Barcelona. E não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo a distância que esse ponto, uma capacidade de investimento em categoria de base para o Grêmio e uma falta de gestão de categoria de base para o Inter, determinou uma distância gigantesca. É a maior goleada na história dos Grenais.
a maior goleada na história dos Grenais. Nunca nós vimos tamanha diferença. Olhem o que o Grêmio pode gerir com os seus jovens talentos e como o Inter ficou carente dos seus jovens talentos. Então, colocado esse assunto para a gente refletir, que o Grêmio consiga, que o Shakhtar venda o TT e o Grêmio consiga colocar algum dinheiro para sequer precisar vender os seus talentos. E o Inter vai correr atrás para vender a sua única possibilidade de faturamento nesse momento. Porque é o único jogador da base que ganhou notoriedade que pode de fato ser vendido. Olhem a distância. Acho que vale para a gente avaliar como é importante investimento em categoria de base. E que o Grêmio, de certa maneira, deu aula para muitos clubes, e em especial para o Internacional. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Curta, compartilhe naturalmente, siga o canal.